Algumas notícias bem interessantes de WandaVision saíram por aí. Para começo de conversa, os episódios vão ficar maiores. E o tal ator secreto que vai aparecer na série ainda pode estar por vir. Pera aí, não é o Pietro como a gente tinha pensado? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e WandaVision tá explodindo as nossas cabeças. A gente mal pode esperar pelo próximo episódio na semana seguinte, mas se tem um grande vilão nessa série, é o tempo de duração de cada episódio. Só 20 minutinhos, tá certo que era pra combinar ali com a temática de sitcom, só que a sitcom acabou. Eu comentei isso na análise do comercial que tá bombástica de explodir cabeças, tá? Se você não assistiu, recomendo demais que você assista. Mas tudo indica que nós não vamos ter um episódio 8 e 9 no formato de sitcom mais. Então, se não vai ter aquela coisa de comédia americana, não tem por que ter uma duração de episódio de comédia americana. E nós temos vários indícios para isso. O próprio fato da Agatha Harkness ter se revelado no final do episódio 7 e também as barras, sabe? Sempre apareciam umas barras quando a gente entrava no mundo da sitcom. Como o episódio 7 foi retratando uma sitcom dos anos 2000, não tinha barra nenhuma, mas quando saía meio que para o mundo real, entravam umas barras em cima e embaixo para retratar que agora é o universo cinematográfico da Marvel padrão que nós estamos assistindo. E quando a Wanda desce lá no porão da Agnes, essas barras estão ali, ou seja, aquilo ali já é o mundo real, a barreira ali de série televisiva já acabou. Até o próprio diretor Hayward, conversando com a agente Rodrigues, falou que eles não recebiam mais transmissão de dentro do Rex. E aí tivemos uma informação de uma fonte no Reddit que diz que o episódio 7 vai ter nada mais nada menos que 47 minutos. É quase que o dobro do que a duração dos episódios que tivemos até agora. E aí você pode pensar, é uma pessoa aleatória, anônima que disse isso? Só que o Reddit tem um sistema de moderadores das comunidades e aparentemente esse usuário conseguiu comprovar para os moderadores que a informação dele é real. Então isso é basicamente uma confirmação pra gente que o episódio vai de fato ser mais longo. Essa duração aí de 47 minutos é parecida com a duração que a série Falcão e Soldado Invernal deve ter em cada um dos episódios. E faz sentido que agora a WandaVision tenha mais tempo, porque afinal de contas tem muita coisa pra resolver ainda. A gente sabe que a Agatha Harkness tem os planos dela pra se desenvolver, que a gente ainda vai ter que descobrir que planos são esses. Eu já teorizei na minha análise do episódio 7 o que isso tudo poderia ser, mas daí se o episódio 7 vai ser mais longo, é quase certeza que o episódio 9, o último episódio de WandaVision, também seja mais longo. Até porque, aparentemente, nós vamos ter mais um ator chegando aí na série. O Paul Bettany apareceu em uma entrevista da revista Esquire, dizendo que ainda havia um ator interpretando um personagem secreto da Marvel que iria aparecer. Há um tempo atrás, uma entrevista mais antiga dele viralizou em que ele dizia isso. Só que, tentando ser realista, eu pensei que esse personagem seria o Pietro, interpretado pelo Evan Peters. Porém, com essa nova entrevista, ele pode ter desmentido isso. Vamos ver aqui o que ele falou e depois a gente analisa e debate sobre isso, quem pode ser esse personagem e se vale a pena elevar as nossas esperanças ou não. Vamos lá. Ele estava vendo tweets de fãs, memes e tal, e ele reagiu a uma teoria de que o Doutor Estranho seria a participação especial que aconteceria em WandaVision. Ele respondeu o seguinte: essa é a teoria que diz que há algum Vingador misterioso que vai aparecer em WandaVision, e as pessoas parecem pensar que esse Vingador misterioso é o Doutor Estranho. A verdade é que, de todos os personagens que estávamos tentando manter em segredo, muitos deles vazaram. Há um personagem que não foi revelado e é muito emocionante. É um ator com quem desejei trabalhar durante toda a minha vida. Temos algumas cenas incríveis juntos e a química entre nós é, eu acho, extraordinária, e foram apenas fogos de artifício no set. Estou muito animado para que as pessoas vejam essas coisas. Um detalhe engraçado é que ele falou que rolou fogos de artifício no set, no sentido de que
Ele e o outro ator contracenaram e foi incrível. E quem ouviu a outra entrevista dele pode pensar, peraí, é a mesma entrevista? E não, é outra entrevista. O Paul Bettany só falou a mesma coisa. Porque é muito comum para esses atores que fazem milhões de entrevistas ficarem repetindo a mesma fala todas as vezes, porque muitos entrevistadores chegam com as mesmas perguntas. Pois muito bem, vamos colocar o pé no chão e pensar, tá? O que essa entrevista pode significar? Existe a possibilidade ruim. Qual é a possibilidade ruim? Apesar dessa entrevista ter sido publicada depois do episódio 6, ou seja, o episódio de Halloween, onde o Mercúrio do Evan Peters estava agindo lá do lado da Wanda e tal, pode ser que a entrevista tenha sido gravada antes sequer do episódio 5 ir pro ar. Então, quando ele falou, tem um ator que não vazou ainda e as pessoas não sabem quem ele vai interpretar e ele vai aparecer e vai explodir cabeça, ele poderia sim estar falando do Evan Peters como Mercúrio na época, porque existe a possibilidade, como eu falei, da entrevista ter sido gravada antes e só publicada depois. O que é totalmente comum de acontecer. Mas também existe a possibilidade boa. Qual seria? Que esse ator realmente iria surgir aí na série ainda. Não se trata do Evan Peters e também não se trata do Doutor Estranho. Porque ele deixou claro ali, algumas pessoas pensam que é o Doutor Estranho, mas esse ator não vazou e tal. Então talvez ele estivesse considerando que o Doutor Estranho já tivesse vazado. E aí a gente logo fica pensando, tá, pelo que ele disse, esse ator estaria interpretando um personagem que seria um Vingador. Se é um outro super-herói do universo cinematográfico da Marvel que vai fazer essa participação aí, tem que ser algum herói que não contracenou com Visão ainda. Provavelmente alguém que apareceu em Vingadores Ultimato, na época que o Visão estava morto. Então quem é que a gente tem aí? Bom, tem a Brie Larson como Carol Danvers, a Capitã Marvel. Faria sentido ela aparecer por causa da sua conexão com a Monica Rambeau, mas por outro lado, ele disse um ator e não uma atriz. Poderia ser o Michael Douglas também, como o Hank Pym. Só que é difícil fazer a conexão, né? Como é que ele apareceria nessa série e contracenaria com o Visão? Porque outro detalhe que também ficou claro é que é um ator mais velho. Se não for idoso, é pelo menos adulto, porque ele disse, é um ator com quem eu desejei trabalhar a minha vida inteira. Então, pera aí, não pode ser alguém jovem chegando ali. Mas também seria possível que não fosse um dos Vingadores, e sim um herói aleatório, alguém de fora, um novo personagem mesmo. E se for um outro herói aleatório, nossa, aí abrem as portas pro multiverso da loucura mesmo. Se a gente for considerar que o Mercúrio do Evan Peters é mesmo um Mercúrio de uma realidade paralela e não alguém aleatório que a Agnes fez parecer que era o Mercúrio, a gente tem as portas abertas aí para trazer outros personagens do multiverso. Como várias pessoas ficaram especulando aí de que talvez o Homem-Aranha do Tobey Maguire aparecesse. Só que o Homem-Aranha do Tobey Maguire seria um pouco estranho. A gente já sabe que o Tobey Maguire, como ator, ele exige uns salários bem altos, ele não quer trabalhar, ele estava aposentado. Colocar ele para voltar em uma série de TV é um pouco difícil de imaginar, né? Claro que nada é possível quando se fala da Marvel hoje em dia. Mas que é algo difícil de se concretizar? Os rumores aí estavam falando de como estava sendo difícil trazer ele para o terceiro filme do Homem-Aranha, imagina para uma série de TV. Ou melhor, uma série de streaming, né? Outras possibilidades interessantes seriam outros personagens dos filmes antigos dos X-Men. Hugh Jackman como Wolverine, Michael Fassbender como Magneto, ou Ian McKellen como Magneto. Mas se esses personagens chegassem, eles teriam que chegar e depois ir embora logo, porque a Disney e a Marvel Studios ainda estão planejando como vão apresentar a sua versão de X-Men. Se simplesmente chegar outro personagem dos filmes dos X-Men que fosse um membro dos X-Men, ou clássico inimigo dos X-Men agora, poderia bagunçar tudo. E é diferente do Pietro, porque como eu já expliquei aqui várias vezes, o Mercúrio, apesar de ter sido apresentado como um mutante junto com a irmã dele, não é atualmente um mutante nos quadrinhos.
teoricamente, de acordo com os quadrinhos, ele nunca foi. Então uma conexão direta com mutantes e X-Men ainda não aconteceu em WandaVision. Mas pode acontecer uma conexão com mutantes se por acaso esse personagem for o Deadpool. Paul Bettany poderia estar desejando trabalhar com o Ryan Reynolds durante a vida inteira dele. O Deadpool terminou o segundo filme dele viajando meio que para realidades diferentes ali, alterando tudo. E o filme Deadpool 3 já tá confirmadíssimo para acontecer na Marvel Studios. Sinceramente, como o grande nerdão que o Ryan Reynolds parece ser, não acho que ele se recusaria a fazer uma pontinha na série WandaVision. O Rex, tudo aquilo que está acontecendo em Westview, poderia ser a desculpa perfeita para ele entrar no universo cinematográfico da Marvel de vez. Tipo, já que é uma bagunça que está acontecendo, que a bagunça fique completa com o Rei da Zoeira. Porém, também existe a possibilidade desse novo personagem sequer ser um super-herói, mas sim o vilão. Sabe o vilão que a gente desconfia que esteja por trás de tudo? O próprio marido da Agatha Harkness, o Ralph, ele pode ser esse ator aí que vai contracenar com o Paul Bettany. E agora eu tô ainda mais ansioso para assistir os próximos episódios dessa série. O que você acha? Quem você pensa que vai aparecer? Ou você acha que não, a entrevista foi gravada antes mesmo? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.